Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre condução de água para irrigação da parte de motobombas. Nós vamos conhecer os principais tipos de motobombas que existem, que são usadas para irrigação, suas características, né, e algumas aplicações, ok? Muito bem. Então, aqui a gente vê nessa foto uma série de bombas, né, várias bombas aqui associadas. Essas aqui são bombas do tipo de combustão, motor de combustão, então não são bombas elétricas, né? A gente consegue ver nitidamente aqui, ó, aqui essa parte azul é uma bomba e essa outra parte amarela aqui seria o motor de combustão, motor a diesel, né? Aqui na outra imagem a gente vê uma outra motobomba, né? Nesse caso em verdinho aqui, ó, você vê a bomba hidráulica, né? E aqui o motor a diesel. E esse conjunto a gente chama de motobomba, né? E eu aproveito para mostrar para vocês aqui uma estrutura comum no, que a gente coloca na sucção da bomba, que é essa, tipo uma gaiola com uma tela, né? Aqui, ó, que ele tem uma tela que serve para impedir que substâncias estranhas entrem aqui na sucção da bomba, sejam succionadas e levadas para o interior da bomba, né? E causem ali algum dano. Pode entupir, pode, se for pedras, podem danificar os rotores da bomba, ok? Aí cabe uma pergunta. Vale a pena no Brasil utilizar motores de combustão, como motor a diesel, por exemplo? Olha, segundo informações que eu tenho, geralmente custa 3 vezes mais caro bombear com óleo diesel se comparado com energia elétrica, né? Nós sabemos que a energia elétrica já não é barata e imagina bombear com motor a diesel, então, que é 3 vezes mais caro. Então, para condições de Brasil hoje, se você tem energia elétrica, não vale a pena bombear com óleo diesel, tá? Mas então quer dizer que não se usa? Se usa sim, só se justificar numa região que não tem energia elétrica, né? E esse custo do bombeamento aqui, da irrigação, ele seja feita uma análise de viabilidade, né? E devido ao retorno que se espera daquela lavoura, vale a pena investir nesse tipo de motor aqui, ok? Aqui a gente já vê uma motobomba, porém de acionamento elétrico. Então aqui a gente vê ó, o motor, desculpa, a bomba, essa parte aqui, e aqui o motor. Então é o conjunto motobomba, e aqui no caso o motor elétrico, né? A gente vê aqui a fiação passando, ó, e logo próximo dela ali a gente vê um transformador, né? Ele está bem próximo da bomba porque aqui nesse caso é um motor de grande potência. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é de 100 cavalos. Então, quando você tem uma potência alta como esse aqui, é recomendado que o transformador esteja bem próximo para diminuir as perdas, né, de condução de energia elétrica do transformador via cabeamento até o motor elétrico, ok? Aqui é uma estrutura que às vezes é utilizada, principalmente em instalações com motores de maior potência, são painéis eletrônicos de controle da energia elétrica, né? Então, esses painéis, eles ajudam a controlar, principalmente no momento da partida do motor, que é quando se demanda mais energia, né? Ajudam também a estabilizar a corrente elétrica para diminuir possíveis danos aos motores, tá? E permitem ainda o acionamento remoto, ou seja, você pode acionar a bomba sem ter que ir lá. Nesse caso aqui, essa motobomba, ela atende a um pivô central, que está distante ali o centro dele, né? Onde se dá o comando. Então, já imaginou se o operador tivesse que andar aí, às vezes, 1 quilômetro ou mais, só para acionar a bomba? Então, lá do próprio pivô, ele aperta o botãozinho lá que aciona. Então, essa estrutura elétrica aqui serve basicamente para isso. E aqui, novamente, a gente vê o transformador bem próximo do conjunto elétrico da bomba aqui, né? Aqui a gente vê um canal, que é o canal que alimenta aquela bomba, e ela trabalha abaixo do nível d'água, não quer dizer que ela está dentro da água, né? Vamos voltar lá, ó. Ela não está dentro da água. Mas aqui, ó, é o nível do solo, você vê nitidamente aqui, que é esse nível aqui, ó. Esse nível aqui. Está aqui o nível d'água e a bomba está abaixo desse nível, como a gente consegue ver, tá vendo? Então, aqui a gente vê a captação da água para a bomba, né? Aqui são colocadas estruturas para evitar a entrada de folhas, de materiais estranhos, peixes até. Em alguns canais desses aqui é comum a criação de peixes para aproveitar a estrutura, né? Então se coloca aqui uma tela, outra tela aqui, exatamente para evitar a entrada desses materiais estranhos, tá? Aqui novamente uma outra vista. Então são colocadas essas telas aqui, tela sombrite, né? Tela fina, a água passa e deixa a sujeira, o material indesejado aqui dentro do canal. Tá? É claro que periodicamente tem que ser retirada essa tela
feita a sua limpeza, né? Porque com o tempo ela vai entupindo, vai crescendo um lodo aqui. Isso aí é necessário que se faça a limpeza, tá? Mais uma vista da bomba, então está aqui a sucção dela. Esse tubo é ligado lá dentro do canal, né? Então a água é injetada dentro da bomba aqui e aqui a gente vê a sucção da bomba. Bom, vamos falar dos tipos de bomba. A gente tem basicamente as bombas do tipo radial e axial. Isso está relacionado com a disposição do rotor da bomba, né? Então, radial é quando a água entra no sentido aqui, observe, e ela sai no outro sentido. No caso da axial, a água ela sai no mesmo sentido em que ele entrou. É como se fosse um ventilador. Olha aqui, ó, uma bomba axial. Então, é como se fosse uma hélice de um ventilador, né? Então, a água entra num sentido e segue nesse mesmo sentido. Já na bomba radial, ela entra aqui e sai no sentido do raio, do eixo aqui da bomba, ok? Aqui a gente tem uma foto de uma bomba axial. Essas bombas, geralmente, elas são utilizadas para maiores vazões, tá? E pequenas elevações, pequenas alturas manométricas. Aqui a gente vê um desenho de uma bomba centrífuga de eixo horizontal, né? É uma bomba radial. Então, a água entra nesse miolo aqui, certo? Entra nesse sentido aqui. Imagina como se ela estivesse furando aqui o slide, né? E essa peça aqui, chamada rotor, gira em alta velocidade, fazendo a sucção nesse miolo e forçando a água aí do centro para a periferia. Então, a água, ao sair sob forte pressão aqui dessa estrutura, encontra essa carcaça da bomba aqui, né, também chamada voluta ou caracol, e força a saída da água pela saída da bomba aqui, ok? Quanto ao número de estágios, a gente pode ter uma bomba de apenas um estágio, chamada monoestágio. Aqui a gente vê. Por que é monoestágio? Ela tem apenas um rotor. Observe aqui, ó. Ou ela pode ser de múltiplos estágios. Nesses casos aqui, ó, essa bomba tem 6 estágios. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, esses 3 rotores aqui, eles estão cortados para visualização. Eles são inteiriços, normalmente são inteiriços dentro da bomba iguais a esses outros aqui, né? Essa bomba aqui ela foi cortada para demonstração, né? Só para visualização mesmo, tá? De como que é dentro ali do rotor. Mas aí, quanto que me interessa ter uma bomba de monoestágio ou de múltiplos estágios, né? Bom, bombas de monoestágio, geralmente elas são bombas com menor pressão, se comparadas com a bomba de múltiplos estágios. A bomba de múltiplos estágios é como se eu tivesse várias bombas, uma na frente da outra. Ou seja, uma associação em série. Eu tenho uma bomba na frente da outra, porém todas elas acopladas ao mesmo eixo, ao eixo aqui, ó. E esse eixo é acoplado somente a um motor, ok? É como se eu tivesse 6 bombas nesse caso aqui, trabalhando em série. Isso garante maior pressão na saída da bomba, ou também chamada altura manométrica, maior altura manométrica, ok? Aqui uma outra vista de uma bomba de múltiplos estágios, nesse caso 3, ó. 1, 2, 3 estágios, né? E aqui a saída da bomba. Nesse caso é um conjunto motobomba, nós temos aqui um motor elétrico e aqui a bomba com seus componentes. Aqui mais uma imagem mostrando o funcionamento ali do rotor da bomba, né? Que é essa peça que tem umas pás, né? Ela tem aqui então uma capa, tá? Tem essas pás, aqui o olho do rotor e aqui o eixo, que é o que transmite o giro do motor para essa peça. Então isso aqui gira muito rapidamente, né? Nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Esse sentido de giro aqui, ó, e força a água a ir daqui do miolo para fora do rotor, não é? E aí, ela girando saindo nesse sentido, força a saída aqui pela saída da bomba. Mais uma imagem, então aqui é o rotor em vermelho, né? Aqui a carcaça da bomba, tá? Aqui o eixo dela, tá aqui dentro. Aqui tem até uma entrada para fazer a lubrificação, colocar graxa, né? Para lubrificar o eixo da bomba. E aqui é a saída da água da bomba, tá? Bom, essas bombas aqui são, como eu falei, elas são radiais, né? Então a entrada dela é axial, porque é no sentido do eixo, e a saída dela é radial. Diferente da bomba que eu mostrei antes, a entrada é axial e a saída também é axial. É diferente daqui,
não é? Então essa é uma bomba de eixo horizontal e ela é chamada de centrífuga devido ao movimento dela, né? Devido a ela fazer esse giro aqui, ó, ela força a saída da água pela força centrífuga. Daí o nome bomba centrífuga, ok? Nesse caso aqui, esse outro tipo de bomba, ela também é centrífuga, porém o eixo dela é vertical, né? Observe o sentido do eixo aqui, ó. O eixo está deitado. Nesse caso aqui, o eixo está em pé. E essa aqui é a chamada bomba caneta, bomba de poço, tá? Que é uma bomba, geralmente tem vários rotores. Por que ela tem vários rotores? É porque, opa, passei sem querer. Porque essa bomba, geralmente, ela precisa de grandes elevações. Imagina que essa bomba pode estar num poço aí de 100 metros de profundidade. Então, só para elevar a água lá do fundo do poço até a superfície, precisa de uma grande força. Daí a necessidade de ter vários rotores associados em série, ok? Bom, os rotores podem ser de três tipos. Ele pode ser fechado, semi-fechado ou semi-aberto, ou aberto, tá? O mais comum para bombear água para irrigação é o fechado. Por quê? Ele tem melhor eficiência na conversão aí da energia mecânica em energia hidráulica de propulsão, tá? O rotor já semi-fechado e o aberto, eles têm menor eficiência. Mas por que alguém usaria esse tipo de rotor? É porque quando se vai utilizar uma água que é mais carregada, tem material em suspensão nela. Imagina, por exemplo, eu quero bombear uma água que veio da lavagem de baias de suínos. Então aquela água vem cheia de fezes, cheia de pelos, cheia de material estranho. Se eu usar um rotor fechado, ele vai entupir. Então, dependendo da qualidade da água, aí eu preciso lançar a mão de usar um rotor semi-fechado ou um aberto, ok? Bom, quanto à instalação. A bomba, quanto à instalação, ela pode ser de sucção positiva quando a bomba está acima do nível d'água, né? Ou ela pode ser de sucção negativa quando ela está abaixo do nível d'água. Lembra daquela primeira bomba que eu mostrei lá, que estava a óleo diesel, até que comentei? Lembra que ela estava do lado de um canal acima do nível d'água. Vamos voltar lá para vocês verem? Aqui, ó. Cadê? Lá no início da aula. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? A bomba está acima do nível da água, né? Essa outra bomba aqui está abaixo do nível da água. Lembra que eu falei? Ó, o nível da água está aqui nessa linha. Ó. Então, olha a diferença entre elas aqui, voltando lá no slide. Sucção positiva, ela está acima do nível da água. Sucção negativa, a bomba está abaixo do nível da água. Não quer dizer que ela esteja dentro da água, não, tá bom? Muito bem. O que isso aí significa? Qual a vantagem e qual a desvantagem? Na verdade, o que vai depender se a gente vai decidir usar uma ou outra, primeiro são as condições da instalação. Você imagina uma bomba que está ao lado de um canal, como aquele lá, na região plana, que é possível colocar ela na sucção negativa, abaixo do nível da água, isso é interessante. Por quê? Porque a água, quando injeta na bomba, ela evita vários problemas, como a entrada de ar, por exemplo, que é a chamada cavitação. Então, é, é, quando eu faço instalação negativa, eu tenho essa vantagem. Quando eu faço a sucção positiva, a vantagem é a manutenção na bomba, porque caso eu precise fazer qualquer manutenção, eu não tenho água entrando aqui diretamente, né? Observe que tem até um registro aqui, ó, antes da entrada da bomba, porque se eu precisar fazer uma manutenção, tem que fechar, expurgar essa água para fazer todo o trabalho, tá? E um detalhe muito importante é o seguinte, gente. Quando eu for ligar a bomba, para ela funcionar, para ela conseguir bombear a água, deve haver água na sucção. Se tiver ar, a bomba não puxa. Tá? Então, a gente usa uma peça aqui chamada válvula de pé, né? Quando a bomba tem a sucção positiva, e ela serve para basicamente duas coisas. Ela é chamada de válvula de pé com crivo. O crivo dela, vocês vão ver na aula prática, eu vou mostrar, serve para evitar a entrada de materiais estranhos. Peixe, cavaco de pau, galhos, esse tipo de coisa, né? E a válvula em si, ela tem duas funções. Primeiro, ela mantém a sucção sempre cheia, porque ela permite somente a entrada d'água. Quando a água tenta voltar, ela trava e não deixa essa água aqui descer, voltar para o reservatório ou para o rio, né? Então ela mantém a sucção da bomba sempre cheia, tá? Aqui nesse caso, quando a bomba está instalada abaixo do nível da água, observe que não é necessário colocar a válvula de pé. Você pode sim colocar uma proteção para evitar a entrada de material estranho, mas a válvula em si não precisa colocar. Por quê? Porque a água ela nunca vai retornar lá para a sua origem, visto que
ela desce pela gravidade, não é? Bom, o que acontece se eu ligar a bomba e aqui não estiver cheio d'água? Vai ter ar aqui e a bomba simplesmente não consegue puxar. Por quê? Para a bomba conseguir succionar aqui, já deve ter água injetando lá no rotor da bomba para ele girar, forçar a água a ser empurrada lá para o recalque. E é isso que faz a sucção negativa aqui, que promove a subida da água nessa coluna d'água aqui, ó, nessa sucção, nessa tubulação de sucção. Tá? Se tiver ar, ela não puxa. Então, quando eu chego lá para ligar a bomba e ela está com a sucção vazia, eu devo fazer um procedimento chamado escorva da bomba, que é nada mais do que encher essa tubulação aqui com água, ok? Aqui isso não é necessário, porque a água já é injetada aqui na sucção negativa, não é? E na sucção positiva, então, ela precisa estar sempre cheia d'água. Então, eu devo fazer escorva para não ter ar. Se tiver ar aqui, né, e se ocorrerem alguns outros problemas, que eu vou falar mais adiante, ocorre a chamada cavitação, e a bomba não funciona, ok? Bom, para finalizar essa aula de hoje, vou mostrar aqui rapidamente as principais peças de uma instalação de bombeamento, né? Então, tenho aqui a válvula de pé com o crivo, ó, o crivo aqui, ó, tá vendo? Vocês vão ver na aula prática essas peças, tá? A função dela eu já expliquei no slide anterior, né? A tubulação de sucção, uma curva para adaptar, né? E aqui uma redução excêntrica, tá? Por que ela tem que ser excêntrica? Observe que ela é plana aqui em cima e a redução ocorre aqui no outro lado dela. Por quê? Esse tipo de redução deve ser usada para evitar o acúmulo de ar aqui. O que acontece se formar bolhas de ar aqui na entrada da bomba? Essas bolhas de ar, quando entram lá no rotor, né, esse processo é chamado de cavitação, quando entra lá no rotor. Então imagine o seguinte, essa bolha de ar ela vai de uma zona de alta sucção, né? Ou seja, de uma pressão baixíssima para uma zona de alta pressão instantaneamente. Então, quando isso acontece, essas bolhas entram em colapso, elas implodem. Essa implosão das bolhas criam ondas de sobrepressão dentro da bomba que danificam o seu interior. Tá? Isso gera mais consumo de energia, redução da vida útil da bomba, a bomba vai durar menos tempo, tá? Dentre outros problemas mais. Tá? Depois da bomba, então, eu tenho aqui a ampliação, que é para adequar a saída da bomba, né, aqui, ao diâmetro da tubulação. Essa ampliação ela pode ser tanto concêntrica como excêntrica, não tem necessidade, não tem problema usar uma ou outra. Na sucção, sim, eu tenho que ter esse cuidado. Deve ser redução excêntrica, ok? Aqui a válvula de retenção, que tem uma função parecida com a válvula de pé, que é uma válvula de passagem única, ou seja, a água só passa no sentido subindo aqui. Quando ela tende a retornar, essa válvula se fecha e não deixa a água retornar. Para que ela serve? Imagina que você tem uma coluna de água aqui, essa bomba está jogando água para uma caixa d'água a 200 metros de desnível. Então tem toda uma coluna da água, um peso de água aqui de 200 metros de altura. É muita coisa. Essa água batendo na bomba aqui pode causar diversos problemas. Além disso, essa água pode tender a retornar para a sua fonte. Isso não é desejável. Tá? Logo após, nós temos aqui uma válvula de gaveta, tá? Que serve para abrir e fechar, né? Por que válvula de gaveta? Vocês vão ver na aula prática também, eu vou demonstrar para vocês. É uma válvula de abertura e fechamento lento. Como essa bomba trabalha com alta pressão, se eu tiver um fechamento rápido aqui, que é comum nas válvulas de esfera, então, o que pode acontecer? Eu dar um golpe, chamado golpe de Arite, e estourar toda essa tubulação aqui para trás. Então, por isso que eu devo ter uma válvula de abertura e fechamento lento, que é a válvula de gaveta. E aí sim eu tenho depois a tubulação de recalque, que vai levar água lá para o sistema de irrigação. Ok? Bom, na próxima semana vocês vão assistir uma videoaula que eu vou gravar para vocês lá na estação de bombeamento lá da escola. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar no grupo de WhatsApp, ok? Muito obrigado e tenham uma boa semana.